Sabia? Eu o ia teu falar. corpo. As pessoas que mais engordam, né? As pessoas obesas, acima do peso, elas geralmente são as pessoas que guardam Guardam as muito, coisas, são muito elas engolem. Eu falo, sentimentais, elas muito engolem emotivas. as emoções. Elas É, engolem, elas não falam, elas não se expressam, isso elas mesmo. guardam isso, as sete Porque chaves, e nós, ninguém sabe o que se exatamente, pensa. perfeito, muito bem colocado. Nós temos os grupos, né? Nós dividimos os padrões comportamentais em grupos e os orais, que são aqueles que mais são sensíveis, que têm uma grande necessidade de falar, de chorar, de expor os seus sentimentos, eles começam a reprimir e guardar tudo isso. Com isso, eles geram um transtorno compulsivo alimentar, por exemplo. Então, veja a importância da conversa, porque se eu estou tratando esse transtorno e não estou tratando a origem, eu nem enxergo, eu não faço ideia que aquele relacionamento está me fazendo mal, eu não faço ideia que aquele trabalho está me fazendo mal, eu não comunico, eu não consigo colocar em palavras. Muito da psicoterapia, Ana, é auxiliar o paciente a conseguir transmitir aquilo que ele sente, porque ele não tem vocabulário de expressão, ele não tem um vocabulário emocional, ele não E consegue isso, sequer entender, então ele reprime isso. Anne, e isso é da vida ou é antes de nascer? Pode ser sistêmico e pode Pode, ser histórico. pode ser histórico da Pode infância. ser genético ou Tá. histórico. É tipo qualquer. Na verdade, assim, na nutrição, eu falo que 20% é genética, 30% é história de vida e 50% é o que você faz hoje. Então, tudo que você fez na vida, óbvio que tem impacto até aqui. Então, Perfeito. nesse caso, é, problemas psíquicos também são de histórico de vida Suas e origens. genético. Uhum. Tá. Então, assim, diferente da nutrição, que acaba olhando para esses aspectos visíveis, assim como a medicina também olha para os aspectos visíveis, onde você pode colocar um percentual e trabalhar com isso que é visível. Isso é modelo É, método Ana, né? isso. O método Ana e outros, né, profissionais também conseguem visualizar isso. Mas quando falamos dessa doença de alma, quando nós falamos de um quadro psíquico, não tem como pontuar esse percentual. Porque quando você entende que pode estar dentro dessa esfera familiar, dessa memória do inconsciente, pode estar escondido em situações vivenciadas no útero materno, uma questão que eu não coloquei aqui, que uma das minhas especialidades ali, eu busquei entender essa psicologia intrauterina, então eu fui buscar essas informações de como nós realmente não nascemos uma folha, um livro em branco, como se pensava alguns anos atrás. Então você pode ter tido uma experiência de útero materno, pode ser uma experiência de infância, pode ser a soma entre todas elas, pode ser que você está vivenciando, criando situações na sua vida que você já traz do seu sistema. Então, é por isso, né, Ana, que a psicoterapia ela é algo feito de forma individual, onde o psicoterapeuta ele tem que enxergar esse cenário invisível e todas essas inúmeras Ó, possibilidades. eu só vou falar agora porque você me tratou, né, Anne? Me tratou. Fica Você bom, me né? Fica uma trata, coisa. né? Eu acho ótimo isso, porque eu também trato as Você também me pessoas. trata, Eu né, também trato a Ana? Anne também. Então, A gente se cuida. você me acompanha aí há um tempo. E no início a gente descobriu, por exemplo, que eu tinha uma questão lá na infância. Eu lembro muito bem que a gente fez uma análise do meu perfil comportamental, né? E diante da psicanálise, né? A gente fez desenhou os traços de personalidade lá e tudo mais. Isso. Então, eu lembro também que a gente identificou uma questão na infância e recentemente a gente identificou uma questão na adolescência, né? E Uhum. que trazem Experiências, reflexos, algum né? uma experiência ruim que trouxe um reflexo hoje na minha vida adulta, né? Eu tenho 30, vou fazer 30 anos. Então, uma coisa com 13 anos impacta na minha vida até hoje, né? Totalmente. E claro, quantas vezes eu não tive micros impactos, né? Assim como você também teve micro impactos, assim como a pandemia foi para muitos. Então, e aí acabou gerando um gatilho que gerou vários problemas. Quantos micro impactos você tem na sua vida que vai trazendo esses Nossa, medinhos, muito. essas vergonhinhas? Outra coisa que eu também trabalhei uma vez
era vergonha de falar em público. Se você não sabe, Manifestar. se você não sabe, eu tinha vergonha de falar em público. Eu era muito boa no 1 a 1, assim, mas na hora que me chamava uma Exposição. galera, Travava tudo. travava tudo. Só que assim, não é no jeito de andar, não é no jeito de estar com pessoas, porque eu sempre lidei com muita gente, converso com muita gente o tempo inteiro e tá tudo bem. Agora, de estar num palco acima das pessoas sentadas, acabou Causava um comigo. pânico, travava. E aí eu também descobri que também foi na infância que provavelmente foi uma correção dos meus Gerou um pais, bloqueio. né? Tipo, falando assim, fica quieta, Reprimiu. não é hora de falar. Tipo, tem gente aqui que é mais velha que você, que tem vez, né? Então fica quieta no meio dos outros. E a hora que eu fui reprimida no meio dos outros, e provavelmente foi nos meus parentes, porque eu lembro exatamente de situações que aconteciam nesse cenário. Não no cenário, mas que aconteciam desse tipo. Aí eu falei, caramba. E aí Como foi isso. pode? Aí quando eu volto e coloco isso, não, acabou o medo. Eu chorei na apresentação do meu TCC. Tinha 4 pessoas na sala. E hoje aqui a gente tá falando quanto tempo já? Já faz 1 hora que a gente tá quase conversando. Então, assim, o quanto as pessoas não sabem disso, Anne, e como é importante sua Exatamente. profissão, né? Que ajuda as pessoas a descobrirem essas coisas maravilhosas, que vai transformar a vida delas. Nossa, e assim, tem uma frase que eu gosto de citar. Ela diz assim, Ana: até que você não torne o teu inconsciente consciente, ele vai controlar a tua vida e você vai chamar isso de destino. Então, essa frase pra ela é pensar. profunda. E assim, quando você, Ana, entende que nada do que você viveu foi apagado e que tudo que você é apenas uma resposta de tudo aquilo que você viveu, você entende então que você pode mudar. Porque nós não só formamos a nossa identidade, como nós estamos em constante possibilidade de mudança para uma nova identidade. Amém, irmão. O tempo todo. Então, assim, como que eu vou colocar um rótulo dizendo que eu tenho tal transtorno, que eu tenho TDAH, sendo que eu tenho a oportunidade de examinar o que tem por trás disso e gerar um processo de transformação? Ana, o ser Criar novas humano... ramificações. Muito. O ser humano, ele não é como um objeto que se quebra e não tem mais jeito. O ser humano não está estragado. Então, quando eu trago para a consciência que aquela condição que me foi colocada não me define, eu posso transformar e mudar aquilo que eu quiser. Porque o nosso cérebro é incrível e a nossa mente é esse arquivo que traz todas as informações que nós precisamos para realizar mudanças. E nós precisamos investigar esse arquivo. E aí você sabe como que é. Sozinhos, nós não conseguimos. O ser humano precisa de outro ser humano. É uma investigação. E que delícia é conversar Claro. e se perceber e começar a encontrar tudo isso daí. E até porque, se a gente tiver que saber de tudo na nossa vida, não vai faltar tempo pra gente viver ela, né? Então, eu não quero nem saber sobre psicanálise, mas que bom que tem você pra economizar meu tempo e explicar aquilo que é importante eu saber. Assim como eu falo, eu sou nutricionista pra economizar a tua vida. Agora, você não precisa mais pensar sobre nutrição. Eu vou te ensinar os aspectos importantes que você precisa saber sobre nutrição. Mas uma coisa que você me falou, tem uma frase que marca a minha vida. Você não é. Você está alguma coisa. Você não é ansioso, você está ansioso. Descubra o porquê você está ansioso. Você não é obeso, Perfeito. você está obeso. Está. E por que você está obeso? Descubra, vai atrás, porque você pode mudar todos os dias. Então, essa é a frase assim que tem que fazer você pensar. E tem que fazer você refletir, tá? Melhor sobre como você está hoje e como você quer estar amanhã. Porque hoje é o dia de começar essa mudança.